Fala aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Gamers de Negócio. Para quem está vindo aí pela primeira vez, meu nome é Daniel e aqui a gente mostra todas as curiosidades, meu dia a dia, né, no trabalho, meus ganhos, o desafio do 0 ao 1 milhão e algumas outras coisas sobre os Estados Unidos e finanças. Então, se você se interessa por esse assunto, considera aí dar like no vídeo, tá? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Show de bola? Então vamos lá. O vídeo de hoje ele é focado nas 3 principais perguntas que eu recebo, tá, lá no canal, na verdade todas as redes sociais, em relação a pessoas que querem vir para os Estados Unidos, tá? E aí eu separei essas 3 principais perguntas e eu vou tentar explicar um pouquinho, falar sobre um pouco delas, que talvez eu entendo da preocupação das pessoas que querem vir, né, e os medos, mas algumas coisas eu acho que são muito mais tranquilas do que parecem ser. Então eu queria vir aqui expor a minha opinião, tá? Sobre esses pontos, tá? Então, sem enrolação, vamos logo para a primeira. A primeira pergunta que eu mais recebo no canal, sem sombra de dúvidas, é a questão da permanência legal nos Estados Unidos, né? As pessoas acham que tão ilegal nos Estados Unidos e que não vão conseguir vir. E aí eu queria fazer uma observação, tá? Se você veio de avião, né? Parece loucura, né? Mas assim, basicamente, tá? Se você veio de avião, é porque você tem algum tipo de visto, né? Senão você não conseguiria entrar. Partindo desse princípio, você não está ilegal nos Estados Unidos, tá? Para quem está querendo vir, vocês têm que entender a diferença entre permanência legal e visto de trabalho, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, para quem está aí no Brasil e quer vir morar nos Estados Unidos, por exemplo, quer passar, né, alguns anos aqui nos Estados Unidos, enfim, é totalmente plausível e, inclusive, é muito fácil, tá? Muito fácil. Tá? A partir do princípio que, como turista, você já pode ficar um ano aqui, né, fazendo os 6 meses e prorrogando pelos mais 6. Você pode morar, os Estados Unidos, inclusive, quer que você more aqui, tá? Então, essa é a primeira dúvida, tá, que eu gostaria de esclarecer. Vir para os Estados Unidos é fácil, tá? Vir para os Estados Unidos e morar é possível, tá? Não tem grandes dificuldades nisso. O problema vai no segundo ponto desse questionamento, que é trabalho. Aí sim. Permissão de trabalho nos Estados Unidos não é tão fácil arrumar, dependendo do visto que você venha, dependendo da sua, né, da sua profissão. E aí tem outros pontos, mas eu não vou entrar em detalhe, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre os vistos e tipos de visto que você consegue o visto de trabalho. E aí você dá uma olhada aqui no card aqui em cima que eu vou botar. Mas basicamente, você pode vir morar. O problema é que a maioria das pessoas quer vir morar e trabalhar nos Estados Unidos. E aí, para trabalhar legalmente nos Estados Unidos, você precisa da permissão de trabalho. E aí, só uma informação, né? Vocês já devem saber, mas para deixar claro, hoje, eu acho que a última estimativa que fizeram aqui é que 20 milhões de pessoas trabalham de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, enfim, é isso. Milhões de pessoas trabalham de forma ilegal aqui e vivem nos Estados Unidos durante a vida toda, mas para trabalhar legalmente você precisa passar por alguns requerimentos e um processo dentro da imigração dos Estados Unidos e não é todo mundo que consegue. Mas bom, acho que ficou claro, né? A segunda questão que também sempre me perguntam e sempre martelam em cima dizendo que é praticamente o motivo que impede de ir é de ter conhecido nos Estados Unidos. Você não precisa ter conhecido nos Estados Unidos, tá? Para você vir morar aqui. Eu queria deixar isso bem claro. É lógico que você ter um conhecido nos Estados Unidos ajuda muito no início. Muito provavelmente essa pessoa vai te oferecer um abrigo, né? Você vai ficar na casa dessa pessoa alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses. Essa pessoa eventualmente pode te ajudar com algum tipo de trabalho, né, com algum tipo de ajuda para matrícula em colégio, enfim. Então realmente é muito legal, seria muito bom
mas não é todo mundo que tem amigos ou conhecidos ou familiares nos Estados Unidos, e não tem problema, tá? Inclusive, eu não sei se grande parte das pessoas, mas a maioria das pessoas que no meu círculo social vieram para o Brasil, quando vieram, não tinham um amigo aqui, tá? Foram conhecendo, foram criando esses laços de amizade conforme ia chegando, ia conhecendo pessoas na rua, né? E grupos na época Orkut, e aí Facebook. Inclusive essa é a sugestão que eu falo, para quem não tem amigo nos Estados Unidos, mas sonha em vir, né? Sonha em ter uma vida aqui, eu sugiro participar do maior número de grupos, tá? De rede social, tá? Da região que você quer vir. Então, por exemplo, eu moro aqui em LA, né? Em Los Angeles, na Califórnia. Entra no Facebook, se você está pensando em vir, por exemplo, para Los Angeles, Califórnia, entra no nosso Telegram. Que, por exemplo, eu moro na Califórnia, em Los Angeles, eu eventualmente posso ser uma ajuda para você. Exemplo, ou você entra no Facebook e tenta entrar em vários grupos de moradores, né, de brasileiros em Los Angeles. Tem grupo com dezenas de milhares de pessoas. WhatsApp, enfim, e qualquer outro tipo de rede social. Lembrando, tá? Tem que tomar cuidado, logicamente, com os scams, né? Com as falcatruas, com as enganações, tá? Mas, no geral, as pessoas se ajudam, tá? Você vai fazer uma pergunta de, região para morar, vão te responder, né? Tipos de trabalho, o pessoal vai tentar te ajudar, vai tentar te responder, tá? Não tem, né? There's no big deal, tipo, não tem problema em querer, tipo, participar desses grupos, tá? Mesmo estando ainda no Brasil, tá? Então essa é o meu segundo ponto de observação aí em relação a precisar ter um conhecido nos Estados Unidos para vir morar. Isso não existe, tá? É mentira. E por último, uma coisa que também, todas as pessoas praticamente me perguntam é a relação do inglês, né? Eu não consigo ir para os Estados Unidos, ou eu vou demorar 3 anos para ir para os Estados Unidos porque eu não tenho inglês fluente. Esquece o inglês fluente. Você não precisa de inglês fluente para vir morar nos Estados Unidos, tá? E digo mais, você precisa ter um inglês bem do básico para você vir, tá? Todo mundo que disser para você que você tem que ter inglês fluente para vir para os Estados Unidos, tá te vendendo curso para fazer aula de inglês, tá? Então, não caia nessa. E aí, lógico que eu vou fazer uma observação. É claro que você ter um inglês fluente e vir, né, para um país onde a língua principal é o inglês, é muito importante. Seria muito legal. Mas não é super necessário, tá? Eu vou dar também o meu exemplo. Eu vim para os Estados Unidos falando inglês básico, falava muito pouco, entendia um pouco melhor, assim, sabe? Quando você escuta e parece que você entende o contexto do assunto, você não entende palavra por palavra, mas você entende que a pessoa está pedindo um hambúrguer, ou você está entendendo que a pessoa está perguntando aonde é o banheiro. Enfim, eu entendia, eu conseguia falar essas coisas, eu conseguia perguntar onde era o banheiro, eu conseguia pedir no McDonald's, enfim, mas eu não conseguia conversar com uma pessoa, e eu me dei bem, assim, sabe? Você vai aprendendo, porque você fica aqui escutando inglês 24 horas por dia, né? E você acaba absorvendo, né, um pouco da língua. Lógico que eu também sugiro você estudar, né? Então, fazendo um cursinho presencial aqui nos Estados Unidos ou fazendo esses cursos online, tá? É super válido e é super importante, mas eles não são obrigatórios para você vir para os Estados Unidos, beleza? Então, inclusive, outra dica que eu dou para quem tá vindo para cá, começa a assistir filme em inglês com legenda, tá? Em português, e aí eventualmente você até muda a legenda para inglês também. Evita assistir jornal em português, tenta botar nos noticiários aqui dos Estados Unidos para você tentar ler, né, a manchete, tentar ler ali as primeiras linhas e ver se você entende de qual assunto eles estão falando. Então, com isso você já vai conseguir desenvolver muito seu inglês, tá? É de graça. Também aqui no YouTube tem vários tipos de curso para você poder aprender inglês sem ter
né, nenhum custo exorbitante na sua vida. Então, bom, essas são as 3 principais dúvidas do pessoal do canal, e eu resolvi fazer esse vídeo para, né, esclarecer um pouco, tentar acalmar as pessoas que estão pretendendo vir, né, para os Estados Unidos aí ainda em 2021 ou talvez nos próximos anos. Tá? É lógico que não é a coisa mais fácil do mundo você saindo do seu país de origem para um outro país, mas as coisas não são tão difíceis quanto costumam dizer. Tá? É possível, eu, né, sou a prova viva disso. Vim com conhecidos aqui, né, já tinha familiares aqui, eu não sou o parâmetro de, né, tudo para mim não, né, deu errado, não foi isso e tal, só tô falando que eu também conheço pessoas que vieram sem inglês, sem amigos, sem permanência, né, sem visto de trabalho e tal, e estão super bem aqui. Então, de qualquer forma, faça seu planejamento, tá? É uma coisa que eu sempre falo lá no canal, quem me acompanha sabe disso. Faça seu planejamento, tá? Se você tiver que demorar 6 meses, 1 ano se planejando, fica esse 1 ano porque vai valer a pena. Quanto mais tempo você se planeja, menos difícil vai ser aqui, tá? Então, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez, se você gostou do conteúdo, pô, considera dar um like aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo, porque aí o YouTube vai divulgar para o maior número de pessoas e aí o pessoal vai ficar tendo essas informações aí, porque são coisas básicas, mas às vezes que impedem sonhos de acontecerem, né? As pessoas às vezes ficam com medo de tentar realizar um sonho porque acham que porque não tem um inglês tão bom não vão conseguir vir, ou porque não conhecem ninguém, né, não vão conseguir vir, ou porque não tem o visto de trabalho, não vão conseguir vir, e não é bem assim, tá? Acabei de explicar para vocês, beleza? Então é isso, a gente se vê por aí.